Caras amigas, caros amigos, camaradas, aqui chegamos com uma intensa e forte ação de esclarecimento e de mobilização que tem atravessado todo o país, indo às comunidades na diáspora, às regiões autónomas. É toda uma dinâmica que tem vindo a crescer, toda uma cor, uma multiplicidade de cores que tem vindo a irradiar, toda uma mobilização que se amplia e que se amplia cada vez mais a cada dia que passa nesta campanha que tem hoje, neste encontro-comício aqui, uma expressão mais clara dessa possibilidade, dessa força ímpar de mobilização e de crescimento. É que há um coletivo que está a despertar, há uma energia que se está agregando cada dia que passa, há uma força material que se movimenta, que cresce, que se agiganta e que tantos e tantas vezes têm dificuldades em captar e compreender. É porque há um imenso coletivo, há um imenso e poderoso coletivo que se está mobilizando e essa força deste coletivo tem nome, tem rosto, tem uma energia que é imparável e que demonstra que a história não pode ser travada, a história não pode ser parada. De norte a sul do país, de leste a leste, procuramos transmitir aquilo que sabemos que queremos para o nosso país. Temos a perfeita convicção que não só é necessário quanto é urgente e é possível um país onde seja possível a realização dos sonhos, dos projetos, e o pleno exercício dos nossos direitos fundamentais. E por mais que alguns o queiram desmentir, e por mais que alguns tentem contrariar, nos queiram convencer do contrário, é verdade, é que há uma legítima e imparável também aspiração do povo, das mulheres e dos homens de Portugal, quanto à exigência do direito ao trabalho, do direito ao trabalho com direitos, no direito à saúde, à educação, à habitação, no direito à segurança social, no direito à cultura, ao pão da cultura, ao ambiente sustentável e saudável para o nosso país. E o direito do povo é ser senhor da sua história, é ser um povo a decidir livremente do seu futuro, sem qualquer ingerência externa. Esta legítima aspiração nós procuramos tudo fazer por a transmitir de norte a sul do país. É que, na verdade, nós não estamos condenados a ter uma vida azeda como nos querem impor. Os trabalhadores e o povo de Portugal não estão condenados à negação dos seus direitos. Não estão condenados, não estamos de maneira nenhuma condenados a uma vida apenas de dificuldades, de exploração, de desemprego, de precariedade, de pobreza, de injustiça, de desigualdade. Não, estas realidades que tanto marcam negativamente o país não são uma fatalidade, não podem ser uma fatalidade para todos nós. E por isso
Por isso procuramos, ao longo de todos estes dias, já lá vão quase 3 meses, onde andamos de norte a sul, de leste a leste, a dizer que é possível acabar com esta canga, porque Portugal não está condenado a este permanente saque, a este roubo, a esta usurpação das nossas capacidades, dos potenciais, dos nossos meios financeiros. Não está Portugal, nem as portuguesas e os portugueses, não estamos condenados a qualquer processo de condenação, a um retrocesso social, a uma dependência económica, a um vergar da espinha perante interesses estranhos e estrangeiros a Portugal, como se a senhora Merkel e os seus amigos tudo pudessem decidir relativamente a Portugal. Há que romper com este rumo, porque há um outro caminho, há uma outra política. E é esta mobilização, é esta verdade sobre o futuro de Portugal que procuramos distribuir na palavra, na argumentação, na explicação por todo o país. Fazendo por isso desta nossa candidatura, desta nossa grandiosa candidatura, a candidatura de Abril, a candidatura dos direitos. A candidatura que é, por isso, dos direitos do povo, dos trabalhadores e das trabalhadoras no nosso país. Comprometemo-nos nesta apresentação a todas as portuguesas e a todos os portugueses, na reafirmação a todos aqueles que tanto anseiam e muito lutam por uma vida melhor, que podem contar com esta nossa candidatura, porque ela representa, ela transporta uma profunda confiança no povo, nos portugueses e nas portuguesas e na certeza de que é possível um outro rumo para o nosso país, com desenvolvimento, com progresso e com justiça social. Esta é, por isso, a candidatura que com toda a propriedade com toda a legitimidade, se pode apresentar como a candidatura do povo, como a candidatura da força dos trabalhadores e das trabalhadoras, como a candidatura que representa a força da esperança em Portugal. É esta candidatura que é a força do povo, porque profundamente identificada com o povo, com as suas causas, com as suas exigências, com as suas reivindicações. É a candidatura dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque faz do mundo do trabalho, da causa dos trabalhadores, do clamor dos trabalhadores de Portugal, a sua causa, a sua também e nossa exigência. E é por isso a candidatura da força da esperança, que não desiste, porque é incansável, na certeza de que este é um rumo que não pode ser travado para o futuro do país. E neste sentido, no que tem sido todo este nosso trabalho, toda esta jornada da campanha, ao longo deste tempo, até que aqui hoje chegamos, procuramos apontar um conjunto de orientações, de requisitos, que para nós são indispensáveis para que um Presidente da República possa ser digno do povo que representa e capaz de assumir tudo quanto a Constituição da República Portuguesa o requer. Há um conjunto de requisitos que nos tornam também, por isso, distintivos, para além das componentes programáticas, para além do conjunto dos compromissos que
são a base política da nossa candidatura, há esses outros requisitos que nos fazem também distintos, diferenciados na forma como compreendemos e assumimos esta candidatura e o papel do Presidente da República. Em primeiro lugar, que o Presidente da República, na Presidência da República, possa finalmente ser portuguesa a língua na Presidência da República em Belém. Porque até agora, lamentavelmente, têm sido outros interesses. Lamentavelmente, não que não se fale o português, mas isso também em tantos outros países, até noutros países com poderes de soberania, também se fala a língua portuguesa. Mas o que é preciso e o que faz falta em Belém, o que faz falta na Presidência da República de Portugal, é um Presidente da República que assuma plenamente os interesses de Portugal e dos portugueses e das portuguesas na defesa de um país independente e soberano, de um país capaz de não vergar aos interesses estranhos e atentatórios do interesse nacional, de um Presidente da República que reconheça ser o nosso direito afirmar o direito à autodeterminação de Portugal. Mas também, para além disso, da importância de que chegue o dia em que seja a língua portuguesa a presidir à Presidência da República, é importante também, em Belém, na Presidência da República, um Presidente que tenha um coração de carne, um Presidente que seja capaz de não se demitir dos seus deveres de solidariedade, capaz de ver, de acolher o clamor dos mais pobres, dos injustiçados, daqueles que são explorados na sociedade portuguesa. Um coração de carne capaz de ser acolhedor desse clamor e capaz de se comprometer, de intervir na defesa consequente daqueles que exigem justiça, que clamam por justiça social em Portugal. Mas também, para além de ser um Presidente que garanta os interesses de Portugal na Presidência da República, para além de ser um Presidente da República capaz de ter coração de carne, que seja e não um coração de pedra, que seja também na Presidência da República um Presidente capaz de ser um amante da democracia e da liberdade, incansavelmente, como Abril o garantiu, um defensor de facto, um amante da liberdade, da democracia, da mais ampla e avançada democracia para Portugal. Caras amigas, caros amigos, camaradas, mas há, para além desses traços distintivos que deveriam marcar um novo rumo no exercício das funções de Presidente da República, há um conjunto de eixos fundamentais. Permitam-me apontar 9 grandes marcas distintivas, eixos e vetores que nos diferenciam e demarcam de todas as outras candidaturas. Em primeiro lugar, esta é a candidatura de todos aqueles e daquelas que nunca desistiram, não desistem, nem desistirão da defesa de um Portugal desenvolvido, porque reconhecem que Portugal tem, apesar das profundas desigualdades sociais, territoriais, Portugal tem capacidades, recursos e potencialidades para garantir um desenvolvimento de um outro rumo para o nosso país. Em segundo lugar, esta é a candidatura de quem nunca desistiu, nem desistirá de um Portugal livre e capaz de salvaguardar os seus interesses e os seus direitos. Porque nós temos recursos naturais, nós temos um posicionamento geográfico, uma história, uma cultura, temos o bem maior que é o povo deste país. Temos saberes, competências e capacidades que podem garantir na salvaguarda da defesa das capacidades produtivas do país e dos seus setores produtivos, na defesa dos seus recursos naturais,
na inversão, na eliminação dos vários déficits estruturais que marcam o país, sejam eles déficit alimentar ou tecnológico, seja ele o déficit energético ou logístico, nós temos capacidades e potencialidades para que Portugal possa ser, num futuro próximo, capaz de um país com plena capacidade de defender aquele que deverá ser o seu soberano desenvolvimento. Em terceiro lugar, esta é a candidatura dos que não se conformam, nem se resignam com a crescente alienação das parcelas de soberania nacional. Não podemos continuar a aceitar resignadamente, passivamente como tantos o têm feito, que boa parte dos nossos recursos financeiros possam ser esvaídos e desviados para apenas satisfazer os especuladores e os agiotas. Não pode mais continuar um país que anualmente 8,9 mil milhões de recursos financeiros que tanta falta fazem para o dar cumprimento aos deveres constitucionais das funções sociais do Estado, esses dinheiros, tantos e tantos milhões, estarem a esvair-se numa correlação de uma tamanha injustiça. 8,9 mil milhões para pagar a dívida e o serviço da dívida, quando nós temos apenas para garantir o investimento a partir dos deveres do Estado no Orçamento do Estado, bem menos de metade, cerca de 3 mil milhões. Esta desigualdade na disponibilização de dinheiros que deveriam ser para o desenvolvimento, para alavancar o crescimento económico, quando são desviados para outras finalidades que não servem ao país, esta realidade não pode por muito mais tempo ser prosseguida. E é por isso necessário garantir uma denúncia da subordinação que está em curso dos interesses nacionais a interesses do capital financeiro e da sua veragem, que não pode continuar a sorver desta maneira tão importante o recurso nacional, que são fundamentais para garantir esse desenvolvimento que nós queremos que seja garantido para o povo e para os portugueses. Em quarto lugar, esta é a candidatura daqueles que colocam os direitos dos trabalhadores como vetor essencial de um Portugal soberano, na valorização do trabalho dos trabalhadores, na valorização do trabalho com direitos, na defesa da contratação, na defesa dos salários, na defesa do direito à greve. É aqui, nestes elementos de defesa da Constituição Laboral, naqueles que são direitos, liberdades e garantias das trabalhadoras e dos portugueses, que nos distinguimos e nos diferenciamos também de uma forma ímpar de qualquer uma das outras candidaturas. Em quinto lugar, esta é a candidatura da Justiça Social. É a candidatura que não se limita a constatar, a verificar, com lamento, a lançar lágrimas de crocodilo, porque existem os problemas da pobreza em Portugal. Não, só isso não basta. Há um elemento distintivo que nos diferencia, que é não só da denúncia, no apontar daquelas que são as causas e as razões dos problemas, para que se possa transformar, agindo sobre as causas mais profundas da injustiça social, para erradicar estes problemas gravíssimos de direitos humanos, de profunda injustiça social, que têm vindo a caracterizar o nosso país. Em sexto lugar, esta é a candidatura que sabe e defende que o futuro pertence à democracia. Não estamos condenados a este estado da democracia, de descrédito e descredibilização da vida democrática. Há uma alternativa ao atual estado da democracia e essa alternativa é mais e melhor democracia. O futuro pertence à democracia. Em sétimo lugar, esta é a candidatura dos que querem edificar uma Europa ou outra. Alguns tentam fazer crer que a nossa candidatura, o nosso projeto, tem uma qualquer reserva contra a Europa e vê em Portugal um isolacionismo que não dá e nada tem a ver com a nossa candidatura. Nós distinguimos-nos porque queremos e defendemos a edificação de uma Europa outra, a Europa das ideias, das culturas multiformes, da Europa laica e da laicidade do Estado, da secularização, da tolerância, da pluralidade,
da busca das mais amplas liberdades e de uma exigente edificação de uma avançada vivência democrática. Sim, defendemos uma Europa ou outra, é esse o rumo que defende a nossa candidatura, de uma outra Europa social, de coesão social, efetivamente, uma Europa da solidariedade, uma Europa aberta aos valores da paz e da construção da paz. É essa Europa que é possível construir e edificar e que identifica distintivamente a nossa candidatura. Mas esta é também uma outra componente, o oitavo vetor e eixo fundamental da nossa candidatura, que é a defesa que assumimos de um outro desempenho com responsabilidade de Portugal no mundo, na edificação de uma outra cultura da paz, em que Portugal e o Presidente da República faça cumprir a Constituição naqueles que devem ser os compromissos internacionais de Portugal, mas em que Portugal possa assumir o papel de ator, de protagonista, na promoção de uma outra política baseada na cooperação entre os Estados e os povos, numa política que promove o desarmamento, numa política de paz, capaz de garantir medidas e compromissos na senda internacional de verdadeiro e avançado desanuviamento. E é essa outra responsabilidade que nós assumimos e alguns têm dificuldade em aceitar. Por último, nono e último vetor, é a nossa candidatura, como nenhuma outra candidatura o garante. Não só a defesa da Constituição de uma forma geral, amputada ou com reservas mentais, como muitos o querem fazer, mas da Constituição integralmente compreendida, de todo o texto e não apenas de uma parte, de todo o texto da Constituição da República Portuguesa, é esta candidatura que assume como nenhuma outra garante o respeito integral pela Constituição, por esta Constituição e não por outra, por esta Constituição da República Portuguesa. É assim possível dizer, com toda a legitimidade, que esta candidatura é, por isso, o contributo mais sólido e coerente para confirmar a possibilidade da derrota do PSD e do CDS e do seu candidato nas próximas eleições de 24 de janeiro. É que, caras amigas, caros amigos, nada está decidido. É possível derrotar o candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Não basta apenas apupar. Mais do que isso, é preciso mobilizar para que essa derrota possa, de facto, ser garantida no próximo dia 24 de janeiro. Está nas nossas mãos, está ao nosso alcance derrotar esses intentos da direita. E terão que ser os trabalhadores e o povo de Portugal. Terão que ser os trabalhadores a dar um contributo decisivo, fundamental nesta batalha. Será a força do povo a derrotar esse objetivo da direita. Será a força do trabalho e dos trabalhadores a derrotar esses propósitos e toda essa estratégia da candidatura da direita. Por isso importa dizer que em democracia o voto é do povo. O voto é do povo. E cabe ao povo eleger. Cabe ao povo eleger o próximo Presidente da República. E que ninguém diga, porque não é verdade, que ninguém diga que esse seu voto
que o teu voto, que o voto de cada um dos que aqui estão presentes, que o teu voto não conta, que ninguém diga porque é falso, que ninguém pense porque é mentira, que ninguém deixe nas mãos dos outros ou pelas suas mãos aquilo que só apenas tu e tu podes resolver. Que ninguém deixe por mão alheia aquilo que só as tuas mãos podem decidir e em tua consciência será possível decidir. Está nas nossas mãos e é possível derrotar o candidato Marcelo Rebelo de Sousa e toda a estratégia da direita. E por isso, permitam-me este último apelo. Este apelo que é também um convite a uma generosidade ainda maior. É um apelo para que ninguém se demita desta tarefa. Que ninguém, para além do dever que cada um seguramente irá garantir, de ir votar no dia 24 para que os valores de Abril possam ser triunfantes. Mas para além desse dever, é preciso mais. Neste momento é preciso mais e muito mais. É necessária uma outra tarefa militante. É necessário agora passar também a alguma ousadia, a um atrevimento que nos faça ir mais longe e ver outras mulheres e outros homens, outros que são amantes da democracia e da liberdade, outros e outras que fazem parte daquele grande e vasto movimento de exigência de um outro rumo para o país. E é preciso que cada um elenque quais são os seus vizinhos, os seus companheiros de trabalho, nas fábricas, nos lugares onde estamos, em todos os lugares de trabalho, nos espaços públicos, com quem a gente possa conversar e ir à conversa, que ninguém se demita dessa outra tarefa, de mobilizar, de esclarecer, de garantir esta mobilização para que sejamos capazes de trazer outros, muitos outros, para que Abril possa ser triunfante. Caras amigas, caros amigos, camaradas, e aqui muito está por fazer. Muito está por fazer e muito é possível fazer ao longo desta última semana. Que todos assumam esse compromisso dessa tarefa da mobilização, que é indispensável, porque estou em crer que este comício já dá um sinal muito claro dessa nossa capacidade. Mas serão os próximos dias que hão de permitir colher os frutos de todo este movimento que está a crescer e que atravessa Portugal, de norte a sul e de leste a leste. Que cada um de nós que aqui está seja capaz de apelar a muitos outros para que nos ergamos, para que a mudança possa acontecer. Que sejamos capazes, nós e muitos outros, de nos erguermos, para que os que têm fome e sede de justiça possam garantir a mudança. Ergamo-nos, aqueles que aqui estamos e muitos outros, ergamo-nos para que aqueles que são os amantes da liberdade e da democracia possam garantir o novo já no próximo dia 24 de janeiro. Ergamo-nos, nós, aqueles que aqui estamos, e possamos mobilizar muitos outros. Ergamo-nos todos para que todos aqueles que são construtores da paz que é a irmã gêmea da justiça, que se possam mobilizar todos para que a viragem que é urgente possa acontecer nesta eleição no dia 24 de janeiro. Que ninguém falte à chamada, que ninguém falte a esta convocatória para que Abril possa triunfar, para que a esperança que agora se abriu no dia 4 de outubro possa ser reforçada e revalorizada a 24 de janeiro. Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva o 25 de Abril! Viva Portugal!
Abril vencerá! Abril vencerá! Abril vencerá!